Reflexões Santo Agostinho, livro 5, capítulo 8. Tu me trataste de tal forma que fui persuadido a ir para Roma e ensinar o que ensinava em Cartago. E não deixarei de confessar a ti a forma como fui persuadido a fazê-lo. Pois nisso também o profundo alcance da tua sabedoria e a tua misericordiosa presença em nós devem ser consideradas confessadas. Eu não desejava vir a Roma, porque meus amigos, os quais me persuadiram a fazê-lo, me prometeram ganhos mais altos e mais reconhecimento, embora tais coisas tenham influenciado minha decisão. Minha única motivação era ter ouvido que os alunos de lá eram mais pacatos e podiam ser controlados sob certas medidas de disciplina, de forma que não corriam para dentro da sala de outro professor como bem desejasse, cheios de petulância. Pelo contrário, não era permitido que entrassem sem a autorização do professor. Enquanto em Cartago, reinava entre os alunos uma permissividade vergonhosa e desengrada. Invadiam audaciosamente e com gestos quase frenéticos, perturbavam a ordem e a disciplina estabelecida pelo professor para o bem comum. Cometiam diversos ultrajes, com enorme estupidez, cabíveis de punição perante a lei, se a tradição não impedisse tal medida. Essa tradição fez parecer normal que tal comportamento seja desvalorizado, pois permite que o homem faça, em conformidade com a lei, o que tua lei eterna nunca seria lícito. O que pela tua lei eterna nunca seria lícito. Pensam que cometem tais atos e saem impunes, quando na verdade são punidos com a própria cegueira pela qual o fazem, e sofrem dano muito maior do que causam. Fui obrigado a suportar os outros, como professor, comportamento que eu não adotaria como aluno. Portanto, estava satisfeito em ir para lá quase todos os dias. Os que sabiam da situação me asseguravam que aquela conduta não era permitida. Mas tu, meu refúgio e minha porção de terra dos viventes, torturaste-me em Cartago, para que fosse arrancado de lá e mudasse minha habitação terrena para a salvação da minha alma. Ao mesmo tempo, em Roma foram-me oferecidas seduções, pelas quais fui atraído àquele lugar, por homens apaixonados por uma vida de morte, pelas loucuras de um lado e pelas promessas vazias do outro. A fim de corrigir os meus passos, tu secretamente usaste a perversidade deles e a minha própria, pois aqueles que perturbavam minha paz estavam cegos de uma lamentável loucura. Também aqueles que me seduziam em outros lugares nada tinham além dos prazeres terrenos. E eu, que aqui detestava a real tristeza, estava lá procurando uma felicidade real. Tu sabias o motivo pelo qual saí de um país e fui para o outro, ó Deus, embora nada tivesse mostrado para mim, nem para minha mãe, que dolorosamente lamentou minha partida e seguiu-me para além do mar. Ela me apertou forte em seu abraço, desejando impedir-me de partir ou acompanhar-me, mas eu a enganei dizendo que tinha um amigo a quem não poderia deixar, até que o vento estivesse bom para navegar. Menti para minha mãe, tão boa mãe, e fugi. Por isso também me perdoaste a tua misericórdia, pois imundo era eu, preservando-me águas do mar, pelas águas da tua graça, nas quais fui limpo. Os rios que jorravam dos olhos da minha mãe não cessariam de correr, com os quais por mim ela diariamente encharcava o chão sob sua face. Ainda assim, recusando-se a voltar sem mim, a persuadi com dificuldade a passar a noite em um lugar firme perto do nosso barco, onde havia um oratório em memória do abençoado Cipriano. Aquela noite, parti em segredo, e ela continuou a orar e chorar. O que terá ela pedido, ó Senhor, com tantas lágrimas naquela oração, senão que tu me impedistes de embarcar? Mas tu, na profundidade da tua sabedoria, e dando atenção ao desejo mais intenso, não lhe concedeste, pois haverias de fazer para que nela passasse a vida a pedir. O vento soprou e içou nossas velas,
retirando da nossa vista a costa. No dia seguinte ela estava lá, afundada em tristeza, e com murmúrios e lamentos encheu os teus ouvidos, os quais tu ignoraste. Enquanto, ao mesmo tempo, tu usavas os meus desejos como instrumento para apressar em direção ao cumprimento de todo o desejo. Assim a parte terrena e sua afeição por mim foi repreendida pelas chagas de tristeza a elas concedidas. Entretanto, como todas as mães, embora até mais que outras, amava que eu estivesse com ela, e não sabia que tamanha alegria tu estavas a preparar para ela por meio da minha ausência. Por não saber, ela chorava e lamentava, e via em sua agonia a herança de Eva, procurando na tristeza o que havia gerado na tristeza. Então, depois de me acusar de ser perverso e cruel, obrigou-se a interceder por mim. Voltou para casa e eu para